gente, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, se a gente ainda não foi apresentado, meu nome é Ruama, sou de Santana Figueiredo, eu sou mestranda pela UFCG, na área de História, na linha 2, Cultura, Poder e Identidade. E o meu trabalho, a minha pesquisa, né, engloba as mulheres rezadeiras. E as mulheres rezadeiras, elas estão ali dentro desse espectro do que seria a medicina popular, ou as medicinas populares no plural. E um texto porque eu trabalho com esse tema desde a graduação, dei uma ampliada, mudei algumas coisas agora no mestrado, mas trabalho desde a graduação. Na época da graduação, eu trabalhei no período da pandemia. Então, na pandemia, não dava, por exemplo, para eu ir entrevistar essas mulheres rezadeiras. Por mais que depois, agora, né, quando eu estou fazendo meu trabalho de coleta das entrevistas, eu tenha descoberto que nenhuma delas parou de rezar durante a pandemia. Nenhuma delas. Esse é um ponto muito interessante, inclusive, porque eu vou trabalhar um pouco com isso durante a minha apresentação, que isso também faz parte do reforço do imaginário e da identidade dessas mulheres como agentes do divino, agentes de fé, escolhidas por Deus. Então, são mulheres que elas estão ali para todos os momentos, elas têm um dom, então elas não podem parar e, por serem escolhidas por Deus, elas são protegidas. Então, faz parte também da narrativa delas, elas não terem parado durante a pandemia. Foi uma coisa que eu tinha pensado que tinha acontecido, mas de todo jeito eu não queria arriscar, não queria ir até essas mulheres e arriscar, né, durante a pandemia, uma entrevista e acabar acontecendo alguma coisa, enfim. Então, na minha graduação, eu acabei trabalhando com as mídias. Então, o que já tinha disposto para mim, documentários. E esse pedacinho desse vídeo que eu trouxe para vocês é sobre um documentário chamado O Ramo, que ele foi produzido ali para Nova Consciência, certo? E ele é um documentário que no YouTube está dividido em 3 partes e ainda tem cortes extras. E tem uma parte especial só falando de um rezador, porque geralmente a gente se prende às rezadeiras, né? Mas também existe a parte do rezador, do rezadeiro, que é o seu Ageu. Infelizmente, o seu Ageu faleceu. E aí, eu vou fazer esse vídeo, né? É parte do documentário, uma parte específica do documentário. E essa senhora, se eu não me engano, o nome dela é Dona Rita Jovem. E ela, assim como todas as rezadeiras desse documentário, estão localizadas em Boa Vista. Que é muito importante a gente sempre ter a noção do recorte também espacial. Então, essas mulheres, elas estão localizadas no município de Boa Vista, diferente das mulheres que eu vou trabalhar agora no meu mestrado, que já são mulheres de Campina Grande, de bairros diferentes de Campina Grande. Então, eu queria trazer um pouquinho do trabalho da reza para quem ainda não tem contato, quem nunca teve, quem nunca foi a uma rezadeira, que eu sei que grande parte das pessoas atualmente, principalmente as mais jovens, infelizmente, não tem contato, mas, ao mesmo tempo, existe uma corrente nova de jovens que estão nessa onda aí mais mística, tem até um nome para isso, que me faltou a memória agora, eu não sei se é esotérica, o pessoal que é mais, enfim, né, que está ligado, não sei se vocês perceberam nas redes sociais, mas um movimento de retorno, por exemplo, às práticas místicas da Europa pagã, como a Wicca, a bruxaria natural, que fazem parte, obrigada, Larissa, que fazem parte, sim, a Wicca. Você nunca ouviu falar da Wicca? Ou você já ouviu falar da Wicca e... Já ouvi falar. Já? Então, todas essas... A Wicca é uma religião, se eu não me engano, mas a bruxaria, no geral, ela tá mais a ver com uma prática. E existem vários tipos de bruxarias, né, distintas, e elas surgem ali na Europa, não só na Europa, mas o termo bruxa, a gente sabe que foi cunhado na Europa. Então, a gente tem, por exemplo, a religião celta, que é de onde surge em grande parte dessa cultura da fertilidade. E eu vou explicar porque que eu estou entrando nisso, né? Porque o Brasil pré-colonial e colonial recebeu muitas influências também da Europa, até mesmo pagã.
E aí a gente tem também os vikings, por exemplo, que também tinham uma cultura de fertilidade, de culto a deusas da fertilidade, e aí surgiu também o curandeirismo. Não o curandeirismo da Europa, porque a gente também tem práticas de curandeirismo na África, e a gente tem culto a deuses e tal na África também, na Ásia. Então a gente vai ver que em vários locais do mundo isso vai aparecendo, isso vai surgindo. E no Brasil também. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque, querendo ou não, a rezadeira, ela até mesmo foi perseguida pela Santa Inquisição, porque ela foi confundida com uma bruxa, mas hoje em dia a gente já sabe que a gente não pode colocar a rezadeira e a bruxa no mesmo rótulo, mas a rezadeira ela chegou a ser perseguida pela Santa Inquisição no Brasil. Então, enquanto o Brasil esteve ali no seu período colonial e a Inquisição pôs os pés aqui, né, a Igreja Católica, a gente tem uma certa perseguição. Não tem relatos, por exemplo, de morte como na Europa, mas de entrevistas, né? Porque aconteciam muito essas entrevistas, que na verdade eram interrogatórios, enfim. E as mulheres rezadeiras, elas nascem desse misto, desse caldo cultural, que a gente vai chamar de, mais para frente, de catolicismo popular, que é um catolicismo que ele surge da mistura de várias influências, então influências africanas, influências indígenas, muito importante pontuar, porque esses costumes também de curandeirismo, eles vêm do Brasil pré-colonial, a ideia do xamanismo, que é um termo, esse xamanismo é um termo mais, vamos dizer assim, internacional, mas a gente pode dizer que as práticas de cura pelos pajés, enfim. Então, a medicina popular, ela surge dessa mistura de várias influências culturais ao redor do mundo, inclusive dos judeus. Os judeus também influenciam na criação desse catolicismo popular, que vai ser uma das vertentes por onde caminha a medicina popular. Porque a medicina popular, ela vai ter uma linha ali que ela vai trabalhar mais com a fé, então a benzeção, as simpatias, que são o caso das mulheres rezadeiras, das benzedeiras, e a gente vai ter também aquela área ali da medicina popular que vai trabalhar com ramos, raízes, e aí a gente tem os raizeiros. Teu som parou, Ama. Parou para todo mundo? Voltou agora? Ou não? Voltou agora? Voltou. Eu acho que é porque meu fone está com mau contato. E o microfone do meu computador não está funcionando por algum motivo no Google Meet. Não está funcionando. Mas, enfim. Então, eu queria mostrar um pouquinho de como eu trabalhei na minha graduação, antes de adentrar realmente ao livro de Helder de Oliveira, que é um dos livros que eu utilizo na minha graduação e que eu estou utilizando também na minha pós-graduação. Utilizo um pouco menos, mas eu também utilizo. Então, eu vou soltar o vídeo é curtinho, é só para vocês verem um pouco como funciona a prática da rezadeira, para quem, por um acaso, não tem contato, nunca teve contato com isso, para vocês darem uma olhada de como mais ou menos funciona, pode né? ser José que seja o precisador, que veio e seja o precisador. José, Deus te gerou, Deus te generou, olhado e quebrante deste mal Deus te curou, se for na tua gordura, ou na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento. Se for inveja, se for mal vontade, que seja saído, seja tirado com o poder de Deus e da Virgem Maria. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com o poder de Deus, que Deus lhe cure quem receber. Bem, eu trouxe um pouquinho do que eu trabalhei na graduação, porque a gente vai trabalhar
Eu trabalhei, pelo menos na minha graduação, com toda essa questão dos simbolismos, então por que os ramos são importantes para elas. E também com a questão religiosa, né? E como o religioso ele pode sim influenciar em alguma maneira na cura. Só o fato de você, por exemplo, acreditar, né? Já existem alguns estudos que falam isso, a psicologia já estuda muito sobre isso, que é o que algumas pessoas gostam de usar, né? O termo do efeito placebo, enfim. Que até a gente estava discutindo na última aula, né, professora? Sobre essa questão do efeito placebo e nocebo. E, assim, além disso também, as rezadeiras, elas também trabalham com ervas, então elas também vão indicar e fazer garrafadas, chás, banhos, e tudo isso faz parte da medicina popular. Esse conhecimento que aos poucos a gente foi perdendo principalmente o pessoal da cidade, né, que ficou um pouco mais distante dessas questões, assim, de conhecer o campo, de conhecer as ervas, que hoje a gente está retomando um pouco esses conhecimentos. A própria homeopatia, por exemplo, é um bom exemplo disso. Então, eu vou compartilhar os slides com vocês, só para eu iniciar realmente o livro, né? Vocês estão vendo? Ah, meu Deus. Vocês estão vendo os slides? Estão, né? Sim. Sim. Beleza. Eu não sei se eu vou conseguir deixar o slide maior, só por conta que eu não consigo passar, porque eu estou num computador só, eu devia ter pegado... Mas assim eu acho que já fica ok. Né? Beleza. Então, eu tô com um livro aqui, ó. É um livro pequeno, é um livro de bolso, tá? O que é Medicina Popular, da Elda Riso de Oliveira, certo? Ela é formada, ela é socióloga, doutora já atualmente. Se eu não me engano, ela ainda está na ativa. E ela trabalha com essas questões de medicina popular desde praticamente a graduação dela. Então, ela hoje trabalha mais com questão de simbolismos e imaginário, mas de uma maneira ou de outra, ela acaba tocando nesse ponto. E por que eu trouxe esse livro para vocês? Quando a professora me perguntou assim, o que é que eu poderia trabalhar, eu pensei logo nesse livro. Porque esse livro aqui, ele é um excelente, assim, vamos dizer, apanhado. Ele é um bom apanhado para quem quer começar a compreender melhor o que é a medicina popular. Então, ele é bem abrangente, obviamente, que as noções mais, vamos dizer assim, específicas, por exemplo, de trabalhar com a reza na Paraíba, de trabalhar, porque a gente tem diversas ramificações da reza, por exemplo, se você quer trabalhar com reza, só na reza a gente tem, por exemplo, aquelas mulheres que focam mais no lado católico da reza, outras que são, por exemplo, do umbandismo, da umbanda. E aí a gente tem, fora das rezadeiras, se você quiser trabalhar com outras áreas, o livro também traz os raizeiros, os ervateiros, os boticários. Então, e assim, uma coisa importante que eu acho que o pessoal de história se liga muito, eu não sei o pessoal de geografia, mas é a questão do recorte temporal do livro. Então, esse livro aqui, ele é um livro que ele foi lançado em 1985. E por que eu estou dizendo isso? Por conta de ter sido lançado em 1985, ele tem algumas particularidades da época dele. Então, por exemplo, ele tem um capítulo só que fala sobre o autoritarismo do Estado, porque, querendo ou não, nesse período aqui a gente estava saindo da ditadura militar. Então, se vocês, por exemplo, querem trabalhar com a medicina popular no Brasil no período da ditadura militar, talvez esse seja um bom livro para começar, se esse é um recorte interessante para vocês. Esse livro também traz algumas informações interessantes sobre, por exemplo, programas de saúde que já não existem mais. Como por exemplo, se eu não me engano, o nome é Unicamps, Unisamp. Acho que tem mais na frente no slide, que é um órgão que foi extinto, porque ele se envolveu aí umas falcatruas, ele tirava dinheiro da população e não investia. Então, é um bom órgão se você também quiser estudar essa questão, ver aí as problemáticas dele. Então, por exemplo, o SUS. O SUS não é citado aqui.
E aí já vem uma coisa que a gente tem que fazer, né, o recorte temporal da época. E a visão do livro, importante dizer também, o livro ele acaba discutindo muito sobre modo de produção, capitalismo. Então, tem uma linha ali teórica específica. No meu trabalho de graduação, né, no meu TCC, eu não segui essa linha. Eu não segui a linha, vamos dizer assim, marxista, ou eu não segui por essa linha do estruturalismo. Mas eu consegui utilizar o livro em outras partes do livro que não tinham a ver com essa análise dos modos de produção, por exemplo, eu consegui utilizar o livro. E aí é muito importante que vocês entendam que, assim, não é porque um livro ou um texto, ele não tem uma linha ali teórica que bata com aquele trabalho que você vai fazer, que ele não vai te ajudar em nada. Na verdade, esse livro me ajudou e muito. E, inclusive, eu trabalho com um sertor. O pessoal de história deve saber. Não sei se sertor, o pessoal de geografia, eu acho que não. Mas sertor é um autor muito utilizado em história. E não tem muito a ver, vamos dizer assim, a parte do capitalismo e tal, dessas análises, não tem tanto a ver. Mas eu consegui aproveitar muito a parte realmente da medicina popular. Então, quando ela vai falar da medicina popular, de como isso funciona no Brasil, da comparação da medicina popular com a medicina acadêmica, dos outros tipos de medicina também. Então, assim, eu queria trazer só uma apanhada geral da autora, né? A autora, como eu já falei, né? A Elda de Oliveira, ela é graduada em Ciências Sociais, né, na Universidade de Campinas. Ela é mestre em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas e doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, ela trabalha na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e atualmente, deixa eu ver se eu acho que eu trouxe uma parte da atualidade. Ela vai ter um debate antropológico, né, contemporâneo, destacando as várias modalidades de razão e produção simbólica, sobretudo no que toca ao modelo biomédico, as representações sobre doenças e eficácia simbólica da cura, os processos iniciáticos entre benzedeiras e ao amplo espectro das medicinas populares. Então, ela tem outro livro, inclusive além desse, que é mais específico, que é Benzenção, ou o que é Benzenção, é um título nessa linha, só que eu não consegui achar. Esse aqui eu achei no sebo virtual, mas esse outro eu não consegui achar, não tem em canto nenhum, mas eu queria inclusive ter conseguido achar, mas esse aqui é mais abrangente. Então, se vocês vão trabalhar com diversas áreas da medicina popular, ele abarca. Então, a gente tem aí um índice rápido, né? Uma prática, a gente tem vários pontos abordados por ela, né? Então, ela traz primeiro, no primeiro ponto, uma prática realizada por pessoas ignorantes, onde ela vai falar sobre como a academia, muitas vezes, naquela época, né, enxergava as medicinas populares. Aí vai falar sobre as diversas transformações, porque a medicina popular está em constante transformação, o modo capitalista de medicar no Brasil, Estado, medicina popular e medicina erudita. Essa parte é muito interessante, porque ele vai trazer a gente um olhar de como as medicinas, muitas vezes, né, esse tipo de medicinas populares, eles são desconsiderados, deslegitimados. E aí a gente tem o último ponto ali, que é a construção de uma nova medicina, que é mais uma análise, vamos dizer assim, para a gente mesmo fazer, como seria a construção de uma nova medicina, né? Algumas indicações de leitura. Aí a capa do livro, como vocês podem ver. E aí a gente vai para o primeiro ponto, né? Uma prática realizada por ignorantes. Então, quando a gente fala de medicina popular, a gente tem que ter noção que a medicina popular, ela está arraigada ali na nossa cultura, mesmo que no nosso subconsciente. Então, uma mãe ou um pai que acha que não tem conhecimento nenhum de medicina popular, mas conhece um chá para fazer para o filho, conhece um banho específico, ou faz uso de um banho. Então, é algo que a gente consome, é algo que faz parte do nosso dia a dia, porque é algo que faz parte da cultura. Então, essa memória nem sempre ela está ativada de modo consciente, mas ela existe. Certo? E aí, a autora, ela fala
que a prática da medicina popular, né, ela vai resistir política e culturalmente à medicina acadêmica. E aí, como isso vai acontecer, eu vou trazer para vocês mais adiante, porque senão agora eu vou falar tudo no início do slide, mas mais adiante eu trago melhor para vocês. Aí é a questão, né, de uma prática nossa, uma prática na qual a gente faz parte. A medicina trouxe uma citação, né, que fala o seguinte: a medicina popular é uma prática de cura concreta, que ao realizar-se mostra aos médicos, enfermeiros, os profissionais da medicina erudita, que no campo da saúde não há um único modo de se fazer ciência. Então, essa é uma das formas pela qual as medicinas populares resistem. Porque é o seguinte, inclusive eu acho que esse discurso no livro, ele está até um pouco desatualizado, o que faz sentido, né? A gente tem um tempo aí entre onde o livro foi produzido e a atualidade, porque hoje a gente tem uma série de práticas híbridas que misturam conhecimentos da medicina popular com conhecimentos do que seria a medicina erudita ou medicina acadêmica, que é aquele tipo de medicina mais, vamos dizer assim, científico, que é aquele de formação e tal. Mas a medicina hoje, ela já está fazendo um trabalho de hibridismo, porque é ainda um pouco, vamos dizer assim, rudimentar, porque, querendo ou não, ainda são pessoas que, em sua maioria, não fazem parte da comunidade, aí chegam na comunidade, criam um postinho ou um órgão comunitário ali, então, não entendem, na sua totalidade, as necessidades da comunidade, mas já existem esses movimentos de hibridismo, de discursos que ali agregam, por exemplo, certos elementos da medicina popular. A própria questão da homeopatia, e a gente também tem, por exemplo, algumas mulheres, até mulheres rezadeiras e mulheres que trabalham com produção natural, que são convidadas para universidades, que fazem parte de palestras, que fazem parte de documentários. Eu tenho a tia da minha madrasta, ela trabalha com essa questão de produção de pomada, produção caseira, de pomada, óleos, chás, e aí ela começou a fazer um mini curso na Universidade de João Pessoa, na Universidade Federal de João Pessoa. Eu não sei se ela já terminou ou não, e ela meio que conseguiu, ela estava ali em busca de conseguir um certificado e tudo. Então, isso também faz parte da questão de legitimar esses tipos de práticas, né? Mas, de fato, existe um distanciamento da medicina, entre aspas, acadêmica e da medicina popular. Principalmente porque a medicina popular, ela é uma medicina que, principalmente os profissionais, entre aspas, que são autônomos, eles vão ter um contato muito íntimo com aquele paciente ou aquela pessoa. Então, eles vão ter um contato. O contato vai sair da ideia de paciente né, de atendido de médico ou de especialista de médico, e ele vai partir para um atendimento que realmente aquela pessoa que está ali atendendo, ela tem um contato com a comunidade. Então, se a gente pega uma mulher rezadeira, por exemplo, ela vai ter um contato ali com a comunidade, ela sabe das necessidades da comunidade, ela faz amizade com o pessoal da comunidade, inclusive ela consegue uma certa posição de status ali naquela comunidade, justamente por isso, e ela vai ter um certo tratamento ali com aquele atendido que, às vezes, o médico não tem. Então, com certeza, vocês já devem ter ouvido, em algum momento, uma pessoa dizendo assim: porque aquele médico me tratou muito mal, ou aquele médico nem olhou no meu rosto. Óbvio, não são todos os médicos. Inclusive, a gente já tem um movimento de médicos mais humanitários. Os médicos da área familiar, por exemplo, que já são médicos que se preocupam mais em manter esse contato com os pacientes, mas que existe ainda um certo distanciamento entre uma determinada área da medicina e os pacientes. E aí a gente tem, mais para frente eu vou trazer, até o próprio Foucault, não sei se você contato com Foucault, fala sobre essa questão do distanciamento que a medicina faz até mesmo a partir da linguagem, né? A medicina cria uma linguagem própria que a gente não entende, muitas vezes, para falar de coração, o termo para o coração, o termo para o pulmão. Só a linguagem já cria esse distanciamento entre comunidade e médico, e, enfim, uma série de outras questões que a medicina popular não tem.
E fora isso, a própria questão de que a medicina popular ela é uma medicina que muitas vezes ela é de baixo custo, se ela não é gratuita. Então, ela é uma medicina de baixo custo, ela é mais acessível, e por conta dela ser também mais acessível, ela acaba sendo utilizada por uma camada da população que não tem tantas condições. O que não limita a medicina popular a somente atender pessoas que não têm, que têm baixa renda. Pelo contrário, é muito comum que profissionais da medicina popular tenham pessoas que vêm, que são pessoas mais ricas ou que têm mais condições, e aí por outras questões que eu vou abordar depois. Mas enfim, né? E aí, um ponto importante que o texto traz logo no início é a questão de que a medicina popular ela existe porque existem demandas para essa medicina popular, que é o que a gente já está discutindo, né? O que seriam essas demandas? Seriam justamente necessidades da população que não são atendidas pela medicina oficial, digamos assim. Então, são questões, por exemplo, até mesmo de uma atenção que não necessariamente tem a ver com a saúde física, mas é uma atenção ali que é dada pela qual as pessoas procuram. Então, existem sim demandas e existem buscas por esses tipos de medicina alternativa. Nem gosto de usar muito esse termo alternativa, mas ok. Por conta da medicina erudita ou acadêmica, não conseguia abarcar com totalidade essas questões. E também por isso, hoje em dia, a medicina acadêmica busca anexar esses tipos de medicina também, porque ao longo do tempo, a medicina foi percebendo que há realmente um distanciamento e que esse distanciamento não é positivo. E aí, no texto, né, nessa parte do texto do livro, ela vai trazer o modo como os pesquisadores trabalhavam com medicina popular na década de 80. Muito importante a gente fazer esse recorte de novo temporal, né? Porque hoje em dia a gente já tem trabalhos que visualizam a medicina de outras formas, mas aqui nós temos, ela traz 3 pontos, 3 maneiras pelas quais, as mais populares, que os pesquisadores da época enxergavam as medicinas populares. Então, as medicinas populares, elas ou eram enxergadas como um modo de resistência política, então ela sempre era vista como um contraponto do Estado e da medicina erudita, somente. Então, ela surge ali como parte ali da cultura popular resistir à medicina erudita e ao Estado. E esse tipo de ponto, né, esse tipo de ideia sobre a medicina popular não abarca a medicina popular como um todo, porque independentemente de existir uma medicina erudita que, entre aspas, né, para alguns, que a gente já sabe que hoje em dia essa ideia é equivocada, mas rivalize com a medicina popular, mas não é por conta disso que a medicina popular existe. A medicina popular ela está em ebulição porque faz parte da cultura. E ela está em constante mudança, e a medicina popular, inclusive, hoje em dia a gente já trabalha com medicinas populares, no plural, porque tem diversas variações, e dentro das próprias medicinas populares, né, no seu interno, tem também diversas variedades e especificações e maneiras de agir com relação à saúde. E aí o segundo ponto, né, é a ideia de que é uma prática dos mais pobres, aquilo que eu tinha dito, né, que era uma medicina que era para somente a parcela mais pobre e letrada da população, porque era uma medicina que só acontecia em lugares onde a medicina oficial, medicina acadêmica não chegava. O que também é falha, é mentira, porque inclusive a gente tem aqui atualmente em Campina Grande o ofício das mulheres rezadeiras, por exemplo, sobrevivendo em um espaço que a gente tem, sim, acesso a hospitais, centros médicos, postos de saúde. Inclusive, muitas vezes essas mulheres, quando a gente se consulta com uma delas, elas dizem, olha, tem esses problemas que eu não vou poder dar conta, você vai ter que ir no médico. Então, a gente já vê que os discursos, eles não são necessariamente rivais a todo momento. Enfim, e o terceiro ponto, né, a terceira maneira como os pesquisadores viam a medicina na época, é essa ideia da medicina como um resquício de um passado longínquo, que ainda restos de uma medicina ali, de um passado que ainda está viva, mas que em algum momento vai acabar. E tem muita gente que até hoje tem esse tipo de ideia das medicinas populares, né, que elas são
um resto, umas sobras do que foi um dia, porque um dia foi necessário, hoje não. E aí ela está sobrevivendo por aparelhos até um dia ela finalmente deixar de existir. O que não é necessariamente verdade. Realmente existem alguns locais, por exemplo, e aí isso até tem um pouco a ver também, a própria localidade pesa muito com relação a isso, onde a medicina popular, onde determinados tipos de medicina popular estão, entre aspas, em declínio. Se a gente olha Campina Grande, o ofício das mulheres rezadeiras, de fato, está em declínio. Mas se a gente olha alguns lugares como Salvador, por exemplo, a gente já vai ter uma ampla gama de mulheres rezadeiras. Então, também tem o peso da questão da localidade e da questão da cultura ali daquele determinado povo. Se a gente olha o sertão da Paraíba, se a gente olha as cidades vizinhas, a gente vai ver que a incidência de mulheres rezadeiras é bem maior. Aqui em Campina, que aos poucos, realmente, hoje em dia, a gente encontra bem menos rezadeiras do que encontrava há um tempo atrás. Inclusive, muito interessante dizer que eu não sabia, mas no meio das minhas pesquisas eu descobri que algumas rezadeiras, elas chegaram a aprender o seu ofício com o Rodão Mangueira. Não sei se vocês já conheceram, já tiveram acesso ao Rodão Mangueira, que é aquela ideia do culto das borboletas azuis, ali da década de 80. Não sei se vocês tiveram contato com as borboletas azuis por estudo, ou enfim. Mas era meio que eu não sei se eu posso chamar de seita, mas vamos dizer que era meio que ele era um líder, uma espécie de líder religioso, enfim. O pessoal se vestia muito de azul, justamente por causa das borboletas azuis, né? E foi muito popular ali na década de 80 e muitas rezadeiras também nasceram naquele período, porque existiam verdadeiras, vamos dizer assim, bancadas gigantescas que eles abriam, vez ou outra, e aí eles ensinavam para as pessoas da população, enfim. Tem uma das rezadeiras que eu trabalhei, que hoje em dia ela tem 98 anos, ela aprendeu parte dos ofícios dela lá. Então, interessante também esse outro ponto. E aí a Elda, né, ela vai dizer que nenhum desses 3 pontos ele vai abarcar, de fato, o que é a medicina popular. Por mais que a medicina popular seja uma medicina que resista politicamente e culturalmente, mas ela não é só isso. A medicina popular, ela existe independente de existir resistência ou não, porque ela existe desde antes de existir o Estado atual, como a gente conhece, né, o tipo de governo atual, a medicina erudita, então ela já existia. E ela existe porque ela faz parte da cultura da população, da memória, da identidade da população. Então, ela não existe apenas porque ela é uma forma de resistência do povo. E os outros 2, eu não preciso nem entrar em mais detalhes, porque eu acho que já ficou bastante claro do porquê que eles não fazem jus, né, à medicina popular. Ela trouxe uma citação e diz o seguinte: a medicina popular é constituída por um amplo e heterogêneo espectro de concepções de vida e de valores que possuem um significado forte e verdadeiro para aqueles que a utilizam. A medicina popular é uma forma de curar de baixo custo e fácil acesso. Então, é uma citação aí que fala muito sobre esse lado heterogêneo e bastante amplo da medicina popular, que a gente tem que ter muito cuidado, né? O que é medicina popular, justamente? É um título, eu acho que até um tanto ganancioso, porque eu acho que não dá pra gente explicar o que é medicina popular num livro, porque medicina popular é mais as medicinas populares, elas são uma ampla gama de muitas práticas culturais de saúde, e algumas de religião, outras não. Então, o livro ele traz esse título até como uma forma de provocação também. E aí a gente entra no ponto 2, né? Medicinas populares, várias e em constantes transformações. A gente entra naquela questão de como se iniciou a medicina popular no Brasil, né? Já falei um pouco sobre isso, a questão de ser muito similar àquela questão dos ritos tribais, do xamanismo, e a questão de no Brasil ter uma raiz pré-colonial, porque a gente já tinha as práticas indígenas aqui no Brasil, então quando os colonizadores chegam, a gente já tem os indígenas praticando, conhecendo ervas, fazendo rituais, então os africanos chegam também e alimentam essa cultura com conhecimento também, então conhecimento das parteiras, por exemplo, surgem aí, já existiam entre os indígenas
como também entre os africanos, e era uma necessidade aqui no Brasil, porque quando os colonizadores vieram, não tinha médico no Brasil, eles não trouxeram, e a medicina portuguesa da época era bem atrasada. Tem um texto de Maria Del Priore, um livro de Maria Del Priore, que inclusive ela vai falar que a medicina dos portugueses, por exemplo, não dava nenhum destaque à figura da mulher. Então, o que era da mulher era divino. Portanto, se era divino, era intocável. Se a gente tocasse, a gente estaria praticando uma heresia, porque a gente estaria mexendo em algo que era divino. Então, o conhecimento do corpo feminino, menstruação, o próprio ato de engravidar, também a gestação, né, o ato de parir também, tudo isso, eram questões que, por exemplo, ficavam relegadas às mulheres. Então, já na Europa, eram ainda, na época em que os colonizadores vieram, eram as mulheres que detinham esse conhecimento de ser parteiras, por exemplo. E isso aqui no Brasil também. Então, a gente vai ter uma necessidade até de se criar medicinas populares, porque não tinha outra alternativa nesse período. Então, essas figuras, esses homens e mulheres, eles tomam o espaço da medicina no período, eles cuidam do mais pobre ao mais rico do período, então as elites coloniais também se consultavam e se cuidavam com essas pessoas. E por conta dessa mistura, né, desse hibridismo cultural, é que vai surgir, a gente tem o catolicismo popular, a Umbanda, que vai surgir justamente dessa mistura, desse caldo cultural. E por isso que o próprio catolicismo no Brasil, até hoje, ele tem certas particularidades que o catolicismo europeu não tem. A própria questão de como as superstições, elas fazem parte da vida da pessoa católica no Brasil. Você sendo católico, muitos de vocês, se forem católicos, vocês devem lembrar em algum momento de alguma superstição que não necessariamente tem a ver com a Igreja Católica, mas que os católicos brasileiros mantêm essas superstições. E essas superstições são condenadas pela Igreja Católica. Então, porque é algo que faz parte da cultura da gente. E aí a gente tem também, fora essa raiz, né, essa raiz pré-colonial e colonial das medicinas populares, as várias atualizações que essas medicinas vêm tomando conforme o tempo, porque no início, né, no período ali, que o Brasil era mais rural, a medicina era mais, o próprio espaço ali de vivência, era um espaço mais solidário, era um espaço religioso de predominância católica, mas também tinha as influências indígenas, africanas, judaicas. Eu acho que alguma pessoa citou até no chat, em algum momento, a questão do judaísmo. E que eram os cristãos novos. E tem um livro que eu vou, mais na frente eu trago até uma foto do livro para vocês, que é O Diabo e a Terra de Santa Cruz, que é de Laura de Melo Souza. E esse livro ele vai mostrar que os judeus, eles também vão ser parte importante nisso, porque eles vão satirizar até muitas questões da Igreja Católica aqui no Brasil. Então, e alguns costumes e alguns ritos vão ser anexados à nossa cultura. No próprio Nordeste, a gente tem uma participação judaica gigantesca na formação ali aqui do Nordeste. Tanto é que até hoje a gente tem, é até muito famosa a questão dos genealogistas, né, que são pessoas que fazem a árvore genealógica. Eu tenho um colega meu que ele faz a árvore genealógica para descobrir se você tem algum sangue de judeu, né, de sefardita. Porque aí você consegue cidadania portuguesa. Se for descoberto que você tem ali, é até determinada geração. Eu não vou lembrar agora, quem sabe das especificidades disso aí da genealogia é ele. Mas é muito interessante essa questão da genealogia e como os judeus influenciaram também. Aí a gente tem essa questão da vida do homem no campo, né? Como era diferente, porque a medicina na época, ela era a partir da precisão, então, do que você necessitava, e não uma medicina curativa, né? Era uma medicina mais até preventiva mesmo. E o conhecimento era muito empírico, então o conhecimento de ervas, chás, cataplasmas, raízes, as próprias simpatias, rezas, as sangrias, as jaculatórias. Então, tudo isso era comum no campo. E aí, eu até trouxe uma pergunta que eu pensei em fazer a vocês, né? Que é o seguinte, para vocês pensarem, né? De que modo as medicinas populares se mantêm resistentes
culturalmente e para alguns politicamente na atualidade. Como vocês enxergariam a resistência dessas medicinas populares? Vocês acham que é uma resistência direta? De dizer, olha, a gente existe, a gente está aqui. Ou vocês acham que é uma resistência mais indireta? O texto, ele traz, e aí é uma reflexão que eu tive que fazer no meu trabalho também, a questão de que os praticantes da medicina popular, eles resistem apenas por fazer sua própria cultura. Então, eles não vão necessariamente, muitas vezes eles nem se enxergam como uma unidade. Por exemplo, você pega mulheres rezadeiras e pergunta a elas, elas não vão se enxergar como uma unidade necessariamente. Mas, só delas estarem ali praticando a cultura, passando para frente a tradição, ela já está resistindo em um espaço que muitas vezes não está satisfeito com a existência dessas pessoas. Certo? Eu vou passar para o próximo slide. Rapidinho. Sim, aí eu trouxe uma citação rapidinha, né? Esta era a medicina peculiar, uma medicina produzida pelas mãos dos homens rurais. Ela não se prestava a controlar as sensações corporais, tampouco prestava-se a dilacerar a saúde de seu corpo para fazê-los voltar à produção, que é uma questão de que essa medicina aí um pouco mais erudita muitas vezes faz, a medicina curativa, a medicina medicamentosa. A gente já tem outros tipos de medicina, mas falando dessa medicina assim, mais, entre aspas, tradicional, é uma medicina que muitas vezes se preocupa mais em curar do que em prevenir, por exemplo, em trazer qualidade de vida. Porque é uma medicina que surge ali também das necessidades da própria Revolução Industrial, por exemplo, né? Porque trabalhador doente não trabalha. Mas a gente já tem ideias e concepções de medicinas diferentes hoje em dia. Então, no século XXI, a gente já pode discutir sobre medicinas que enxergam o paciente e as necessidades do paciente de outras maneiras. Passando aqui para o próximo. Sim, eu trouxe só, bem rapidinho, um slide só para mostrar para vocês um pouco dessa questão do conhecimento empírico das ervas. Aí eu trouxe algumas ervas, algumas plantas, que são plantas curativas. E eu creio que pelo menos uma delas vocês já devem ter utilizado em casa. Porque ouviram dizer que era saudável, porque ouviram dizer que era bom. Então, eu mesma já tomei chá de manjericão, o próprio, acho que a hortelã também, mas o boldo, né? O boldo é um dos mais comuns. Quem nunca ouviu uma avó dizendo, faça chá de boldo que é bom para dor de barriga, dor de cabeça. Então, o conhecimento das ervas. E aí, é muito comum as mulheres rezadeiras, eu estou trazendo muitas mulheres rezadeiras, que é o meu trabalho, terem plantações, terem jardins em casa. Então, eu tive contato com algumas mulheres rezadeiras que tinham camomila, tinham até pé de café, então, que passam receitinhas de chás e de banhos. E esse conhecimento, ele está não só com elas, mas ele também está com a gente, porque é parte da nossa cultura. Alguém, acho que levantou a mão. Obrigada. Eu acho que era para dizer muito bonito esse slide, mas só saiu muito esse slide. Mas obrigada. Enfim. Aí a recriação das medicinas populares nas cidades, né? A questão de uma medicina que teve que se adaptar, porque quando a gente tem as mudanças, né? A urbanização acontece, a gente vai ter também uma movimentação, uma migração para as cidades. Então, a gente vai ter uma ampla gama de pessoas que moravam no campo, que vão até as cidades para procurar emprego, né, em busca de emprego. Acho que vocês até devem saber essa questão da migração melhor que eu. E aí a gente tem um trabalho que, nas cidades, ele vai ser feito por realmente esse pessoal, inicialmente, pelo menos, que é o pessoal migrante e subalterno. Eu trouxe esse conceito de subalterno para vocês, o livro aborda, mas ele não traz o conceito de subalterno que eu estou trazendo. Ele fala a palavra subalterno, mas no sentido literal mesmo, de subalternidade, de os dominantes e dominados. É aquele conceito que é mais um pouco marxista. Mas aqui eu trouxe o conceito de subalterno porque existem alguns estudos atuais que são chamados estudos decoloniais, né, ou a história decolonial, que ela vai tratar sobre as sequelas do colonialismo, da colonização, nas sociedades que foram colonizadas. E aí ela vai tratar
os estudos decoloniais e os estudos subalternos vão tratar dessas sequelas e vão mostrar como a gente lida com isso. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso depois, mas aí eu trouxe um livro que também no final eu vou mostrar para vocês entenderem um pouco esse conceito de subalternidade alinhado a essa questão de decolonidade, né? Que é o livro de uma indiana, tá? De uma... não sei se ela é historiadora, agora eu não lembro qual é a área dela, se é ciências sociais ou se ela é historiadora, mas o nome dela é Gayatri Spivak, que aí ela fala sobre a questão da subalternidade, né? Enfim, na cidade, a medicina popular ela deixa de ser a única forma o único acesso de medicina para ser uma opção a mais. Então, a gente tem na medicina popular da cidade, a gente tem um gradiente entre medicinas que são mais populares, que são aquelas medicinas feitas pelos trabalhadores autônomos, profissionais autônomos, que trabalham por si só, né, os raizeiros, herbateiros, benzedeiras, rezadeiras. E a gente tem medicinas menos populares, mas que ainda são populares. E menos populares por quê? Porque elas ainda vão utilizar alguns conceitos, por exemplo, mais conservadores ou de controle, que parecem muito mais com o Estado e a cidade do que com os meios rurais, mas que ainda assim tem ali dentro de si essa raiz da medicina popular. Como é o caso, por exemplo, dos médiuns, dos pastores, principalmente os pentecostalistas, né? Estou falando dessa parte religiosa mais para os pentecostalistas mesmo. E aí a Umbanda, o pentecostalismo, vai fundar, né, essas agências religiosas que vão ser legitimadas mais para frente e que vão buscar atender algumas questões, como a questão da saúde, a questão da manipulação do sistema, como assim, né, a questão de resistir, entre aspas, ao sistema de determinada maneira. Então, ali formando uma unidade que pensa da mesma forma, é mais fácil, por exemplo, exigir determinados direitos. Se a gente pensa nos próprios adventistas, eles como uma unidade, fica mais fácil para eles exigir, e legitimada, exigirem, por exemplo, que o Enem, que eles tenham uma prova do Enem separada, que já acontece, né? Que eles não fazem a prova no sábado, por exemplo. Hoje em dia eu acho que é só nos domingos, inclusive, foi tirado isso justamente por causa do problema que tinha. Mas antigamente eles tinham direito de fazer depois das 5 da tarde, enfim. E então são essas questões de essas manipulações aí do sistema e muitas aflições decorrentes de problemas interpessoais. Então, por exemplo, no pentecostalismo, muito comum chegar, dar um testemunho de um processo de vida que passou, ou chegar ao pastor e pedir conselhos e conversar sobre determinados problemas. E por que isso tem a ver com a saúde, né? O pentecostalismo? Porque a própria questão da salvação, o conceito para os pentecostais da salvação e da purificação da alma, ela cura a sua alma. Então, você muda as suas relações pessoais. Depois que você passa por esse processo de salvação, você muda uma série de relações pessoais ali, você muda sua conduta. Porque as agências religiosas, elas têm uma série de regras de conduta que regram o comportamento. Então, quando você tem a salvação, você se purifica. Então, você não está mais sujo pelo pecado. Então, aí seria, nesse sentido, também um determinado tipo de medicina popular, mas que não necessariamente trabalha, de fato, com a cura física. Como é quem trabalha com ervas, ramos, enfim, né, que aí já trabalha com a questão da cura física mesmo. E aí, essa questão dessas agências, né, que elas controlam o comportamento, justamente no intuito de controlar para se sentir parte de algo, parte daquele sistema. É por isso que elas são consideradas até um pouco mais conservadoras. Elas até, muitas vezes, elas condicionam... Eita, passei. Elas condicionam o indivíduo a aceitar sua condição, por exemplo, ali, de se conformar. Muitas vezes acontece essa ideia do conformismo, né, de algumas religiões. Mas, enfim. Aí eu já tinha explicado, né, a questão do canal de reivindicações, que fica mais fácil, né, quando você se torna uma unidade de reivindicar. E aí, a conversão religiosa, também já expliquei. Enfim, e aí a gente também tem, né, a ideia da medicina popular, né, dessas medicinas focadas na prevenção. E aí tem um sistema, essas medicinas populares, elas têm todo um sistema próprio de cura e doença. Então a gente tem termos próprios
doenças próprias. Por exemplo, se a gente pega o início do vídeo que eu passei para vocês, a gente tem mal olhado, só as rezadeiras, né? Mal olhado, espinhela caída, peito aberto, são tipos de doenças próprios do trabalho dessas mulheres. Então, elas existem essas doenças que são da área específica delas. E as curas também. E aí, elas vão tendo esse movimento de adaptação às cidades. Uma dessas adaptações, inclusive, são as especialidades. A rezadeira, por exemplo, ela vai se especializar. Como assim? Não é uma especialização tipo, na universidade, mas ela vai meio que ter um diálogo ali inconsciente com outras rezadeiras para uma não adentrar o espaço da outra. Então, eu rezo espinhela caída. Ela reza mal olhado. Assim eu não atrapalho o trabalho dela e ela não atrapalha o meu. E a gente consegue fazer um trabalho em conjunto. Que era uma coisa que antigamente não acontecia tanto, né? Se rezava mais a partir da precisão mesmo. Aí aquela questão, né? Uma prática que antes era feita de subalterno para subalterno, no período que era rural, hoje em dia alcança, por exemplo, pessoas desacreditadas na medicina acadêmica, pessoas que conseguem conciliar ambos, então, que buscam a medicina oficial, a medicina acadêmica, mas que ao mesmo tempo também fazem um trabalho de se conectar com a medicina popular. Isso é muito comum. E aí, a medicina popular, ela não convive só com a medicina erudita. A gente tem outras práticas de medicinas alternativas que também são voltadas para a cura do corpo. E essas práticas, muitas vezes, elas até mesmo obscurecem a linha da busca entre a qualidade de vida e o estímulo ao consumo. Como assim? E aí foi o exemplo que eu trouxe aqui no próximo slide. Esses tipos de medicina, eles vão te vender a ideia muito de qualidade de vida, e de fato, a própria medicina chinesa, na China tem um outro caráter, uma outra ideia, que aqui no Brasil ela chega já com essa ideia um pouco mais de consumismo, vamos dizer assim, mas a medicina chinesa, por exemplo, ela tem essa ideia de qualidade de vida. E várias outras, né? A gente tem a própria questão da homeopatia, até mesmo a questão de comer comidas naturais, comer comidas saudáveis, que são práticas alternativas, que até a própria medicina oficial também vende hoje em dia, que são práticas que vão alimentar a ideia de saúde do corpo, bem-estar, a ideia de qualidade de vida, né, que é uma ideia que a medicina popular vende muito, é a qualidade de vida, que é algo que a medicina oficial, ou erudita, enfim, hoje em dia, ela já discute mais sobre essa questão da qualidade de vida e como ela é importante, mas que até tempos atrás, ela era muito mais focada na cura, né, a medicina curativa, e não tanto na medicina preventiva. Hoje a gente já tem outros discursos. Mas, ao mesmo tempo, ela também, esse tipo de alternativas, né, o yoga, esses tipos de alternativas, de práticas de cura, eles, muitas vezes, eles não estão ao alcance da população no geral. Então, não é todo mundo que vai ter dinheiro para pagar, por exemplo, para ir no yoga. Ou ter uma alimentação extremamente saudável. A gente sabe que tem, não sei como o termo agora, se eu não me engano, ilhas de fome, é uma coisa assim, que é onde você não chega esses alimentos saudáveis, as pessoas simplesmente não têm acesso. O que elas têm dinheiro para comprar são os ultraprocessados, né, como a salsicha, a linguiça, nesse miojo, que é extremamente condenado pelos nutricionistas, mas às vezes tem pessoas que realmente só têm dinheiro para aquilo em determinada época do mês. Aí, né, a questão ainda da vida na cidade é que a urbanização, ela se fez, né, a partir do sacrifício dessas camadas populares. Então, a própria construção das cidades, por exemplo, foi feita a partir do sacrifício dessas camadas que tiveram ali que participar da construção dessas cidades, e no fim o lucro foi muito pouco. E a vida da cidade é uma vida mais massificante, mais individualista. Então, a própria relação, a ideia de profissão na cidade é diferente. Então, a profissão aqui tem muito mais uma ideia de lucro e não existe essa ideia de profissão atrelada a prazer, por exemplo, a lazer. Não existe. A gente até tem umas ideias hoje em dia de, por exemplo, um local de trabalho onde você trabalha não sei quantas horas, aí a gente tem uma área de lazer onde você joga e tem espaços recreativos, só que isso é uma grande marmelada, porque esse tipo de espaço lhe mantém preso lá dentro por mais tempo.
Então, na verdade, você pensa que você está tendo um trabalho diferentão, que prioriza sua saúde mental, não sei o quê, mas, na verdade, ele só está lhe prendendo ali para você trabalhar por mais tempo para ele, sem perceber que o tempo está passando. Então, a ideia de trabalho nas cidades vai ser diferente. E aí aquela questão, né, de como os migrantes, aquelas pessoas que vêm para as grandes cidades, elas vão se localizar mais nas periferias ou até mesmo nas cidades vizinhas menores, que é aquela questão que hoje em dia a gente observa, que as próprias rezadeiras, elas se concentram mais nas cidades vizinhas. Sempre que eu fui atrás de uma rezadeira, a maioria delas eram em locais mais distantes. A gente tem um ou outro que são ali em bairros que são considerados até bairros históricos, né? A gente tem, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de Dona Carminha, ela vai aparecer no slide mais para frente. E Dona Carminha, ela já mora numa região um pouco mais central. O bairro dela, a rua dela é a Rua Damasco. Acho que é no São José, não tenho certeza agora. Mas é um lugar mais central. Mas, por exemplo, a grande maioria das rezadeiras que eu fui são em bairros mais distantes. Eu tive que ir, inclusive, em um local que é já na área rural de Campina Grande, que é a Porteira de Pedra. Então, para conseguir contato com a rezadeira. Então, é muito comum que pessoal, né, que trabalha com as medicinas populares, por ter sido migrante em algum momento, elas se localizam em lugares mais distantes na cidade, ou até mesmo nas cidades vizinhas. E aí vai haver esse outro fenômeno, né, que faz parte do trabalho na cidade, que é a especialização, que eu já expliquei a vocês, que eu dei até o exemplo do caso das benzedeiras já, que elas se preocupam em não invadir o espaço de trabalho da outra. E aí a questão também do ato da sua sobrevivência enquanto cultura é a sua própria resistência, é algo que vai ser levantado por Elda de Oliveira e que acho que é algo bem atual, bem contemporâneo, essa ideia de que a resistência dessas práticas, elas não acontecem de forma direta. Eu já dando a resposta para vocês naquela pergunta. Não é uma resistência que acontece diretamente, ninguém vai às ruas, por exemplo, falar sobre as medicinas populares. Mas é algo que a própria prática garante a sobrevivência. Sim, aí a imagem de Dona Carminha, essa imagem eu consegui na internet, porque ela é um sucesso, minha gente. Dona Carminha, ela já esteve em vários jornais e tal, e eu fui recentemente fazer um trabalho com ela. Eu ainda não posso divulgar as imagens porque eu fiz imagens, gravei entrevistas, não só com ela, mas com várias senhoras também, além dela. Mas essa é uma imagem que já está disponível no Google, porque ela já esteve em vários jornais e tal, e ela trabalha como rezadeira desde os 6 anos de idade, e ela não nasceu, se eu não me engano, ela não nasceu em Campina Grande. Ela veio para Campina Grande muito pequena. E ela faz esse trabalho com reza desde muito criancinha. Então, vocês veem, né, essa questão de que ela mesma, por exemplo, veio de outra cidade. Do lado da imagem dela, eu coloquei uma imagem que se eu não me engano, eu não lembro o nome certinho, eu sempre erro o nome, mas se eu não me engano é Templo do Amanhecer. Não sei se vocês já tiveram contato. Eu tive contato com uma apresentação já na minha pós-graduação, e é um tipo de lugar religioso que também tem águas, por exemplo, eles dão lá água de cura, que você bebe, você sai de lá curado, ou, enfim, chás e tal, você tem esse acesso a essas coisas lá dentro. Então, por isso que eu coloquei também como parte dessa questão das medicinas populares. Mas com um lugar religioso é muito interessante, porque, basicamente, esses templos, eles vão misturar religiões de todos os lugares do mundo. Então, eles vão ter linhas ali de religiosas que vão falar que são mais espíritas, por exemplo, que trazem a ideia de reencarnação, de almas gêmeas. Vamos ter, por exemplo, deuses incas fazendo parte da cultura ali, da religiosidade, assim como a gente vai ter figuras cristãs. Então a gente vai ter figura de tudo quanto é tipo de deus e de entidades religiosas, no geral, dentro dessa prática. E aí eu trouxe ela porque ela também faz parte da questão da medicina popular, porque ela também alimenta essas ideias de cura. Quando as pessoas que buscam, tem muita gente que vai até lá, inclusive, que não faz parte da religião, mas que vai até lá, por exemplo, para buscar uma água que se considera que seja, vamos dizer assim, uma espécie de água benta. Então, o pessoal vai até lá, mesmo quem não é religioso, para ter contato com essa ideia de cura, né?
E aí a gente tem um modo capitalista de medicar no Brasil. Vou passar por essa parte um pouquinho mais rápido, mas eu acho que é interessante também o pessoal ter aquela ideia, né, que eu falei sobre nós termos sequelas de sermos um país que foi colonizado. Então, hoje em dia a gente não fala mais terceiro mundo, né, mas eu coloquei porque é o título dessa parte do livro. Mas aí é muito importante a gente ter a noção de que o Brasil, enquanto um país que é considerado, eu acho que ele é considerado um país emergente, acho que vocês sabem falar disso melhor do que eu, é um país que tem raízes colonizadoras, foi um país colonizado, então a gente acaba, até hoje, importando o modo de fazer medicina e entre outras coisas, de fora. Então a gente sofre direto influências de fora, de países que antigamente foram colonizadores, até os Estados Unidos, que não foram nossos colonizadores, mas enfim, tem aquela política imperialista, né? Então os Estados Unidos, eles nos influenciam muito, a cultura europeia também. Então a gente está sempre pegando influência e imitando, às vezes, práticas de medicina que funcionam lá e não funcionam aqui. Porque nosso país, assim como outros, né, que são esses países que sofreram com a colonização, que têm sequelas dessa colonização, elas têm, por exemplo, doenças, nosso país tem doenças próprias. Nós temos, por exemplo, a dengue, que é algo que em outros países as pessoas não sofrem tanto com esse problema, mas até hoje a gente tem campanha de dengue, né, para, enfim, não deixar água parada e tal, até pelo nosso clima, que é diferenciado. Então a gente tem algumas doenças também que são parte desse sistema de produção exaustivo que a gente vive no século XXI. Então a gente tem o estresse, ansiedade, depressão, aí a gente tem o câncer, né, por conta da alimentação, do consumo excessivo de álcool, de cigarro, até por questões genéticas também. A gente tem a questão da intensificação de problemas cardiovasculares. Então, hoje em dia é muito mais comum a questão dos infartos, né? É uma doença muito comum. Várias doenças do sistema nervoso, até a própria questão da osteoporose, por exemplo, e os próprios acidentes de trabalho. Então, a gente tem doenças próprias do nosso estilo de país, né? E aí, para isso, foram criados diversos programas de saúde. A gente tem, por exemplo, o INAMPS, que é aquele que eu falei, né, que foi extinto. Ele foi criado, se eu não me engano, não tenho certeza agora, mas eu acho que foi na década de 70, que foi quando se unificou outros programas de saúde e de previdência social, se uniram e se transformaram no INAMPS, né, porque eu acho que, se eu não me engano, o INAMPS é Instituto Nacional, acho que é de Medicina e Previdência Social, é uma coisa assim. E o INAMPS, ele foi extinto nos anos 90, porque ele se envolveu num escândalo aí de corrupção, né? Ele pegava verba pública e o pessoal assim, que estava por trás do INAMPS estava enriquecendo, então era quase que um esquema de lavagem de dinheiro. Então a gente tem a Previdência Social, o SUS, que foi criado, né, enfim, depois, o programa Mais Médicos, que é aquele programa que tem a ideia de levar médicos para áreas que não tem tanto contato com médicos, por exemplo. Só que a autora, ela vai dizer que a medicina que a gente tem contato é uma medicina muito sofisticada, que às vezes não dá conta da demanda de doenças mais simples, de doenças do dia a dia, e que não conseguem dar total assistência à população. Quem nunca foi ali na UPA com um problema e voltou para casa com dipirona? Acontece. Então, assim, nós vamos ter, obviamente, acesso à medicina e à saúde de formas diferentes, dependendo da sua classe social. Então, a elite, na maioria das vezes, vai ter um sistema nem de convênio, mas particular mesmo. E a elite, ela só vai ter acesso à medicina pública quando, por exemplo, ela precisa de uma cirurgia específica, que só o SUS faz. Acontece. A classe média, geralmente, ela já vai ter acesso a planos de saúde, né? Então, eu trouxe aí a Unimed, mas tem outros. A gente tem, por exemplo, a Apvida. E aí, esses sistemas, esses planos de saúde, muitas vezes, eles são ofertados pelo próprio chefe, vamos dizer assim, eu esqueci o nome agora, o próprio... A empresa pela qual a pessoa trabalha. Por exemplo, se você é professor, dependendo do local, você tem direito a um plano de saúde, nem que seja um plano dentário. Tem alguns lugares que dão só o plano dentário. Brigada, isso, em 1977. Se não me engano, acabou em 1993, quando esse escândalo aconteceu. E aí a gente tem também a questão do Sistema Único de Saúde, que é onde a maioria do pessoal que é mais pobre, a classe trabalhadora, frequenta, né? Que é o SUS. E aí a gente sabe, né?
O SUS, ele surgiu de uma forma até bastante revolucionária, tem seus problemas, mas não deixa de ser necessário no Brasil, né? E aí a gente tem aqui, né? Por que as doenças crescem à medida que a medicina erudita também cresce? A questão da saúde, com essa questão da medicina mais, vamos dizer assim, tradicional, a saúde, ela deixa de ser sobre qualidade de vida e passa a ser algo que você pode ser comprado. Então, quanto mais você tem dinheiro, mais você tem acesso à medicina mais sofisticada. Do mesmo jeito, a doença, né? A doença se torna a ausência de boas condições de vida e de trabalho, porque você não vai ter dinheiro para, por exemplo, sustentar uma boa condição de vida, um modo de vida saudável, e muito menos de ter acesso a médico. Hoje em dia, a gente tem o SUS, graças a Deus que temos o SUS, mas a gente sabe que ainda existem algumas barreiras que a gente tem que enfrentar para melhorar, né, o sistema único de saúde que a gente tem. Enfim, sobre a medicina erudita, né, para terminar aqui. Ela ainda é majoritariamente curativa, mas ela está num processo de se tornar também mais preventiva, como em outros lugares do mundo onde a medicina é mais preventiva, né? O Estado acaba apoiando mais essa medicina erudita, de acordo com a autora, porque ele quer realmente que o trabalhador se cure, né? A gente tem algumas ideias de médicos que são mais próximos da população, como o médico familiar, o médico que faz parte, né, dos sistemas comunitários, dos postinhos, mas ainda assim falta uma certa conexão com o resto da população. A gente tem também um ponto muito importante, que é a formação elitista da medicina, né, como o curso de medicina, ele não é algo que é acessível para todo mundo, mesmo quem passa pelo Enem, por exemplo, às vezes tem algumas barreiras ali na formação, enquanto médico. E se a gente for para a universidade particular, e sim que se formar pela universidade particular é caríssimo. Tá aí acho que o mais barato deve ser o quê? Uns 5 mil, 6 mil, deve ser uma formação de medicina por mês, numa universidade particular. Eu não tenho esses dados com certeza, mas... E, apesar dessa formação elitista, o médico ele não deixa de ser um trabalhador da saúde. Né? Então, ele não deixa de sofrer também com esse sistema que, às vezes, não paga a ele, por exemplo, o que ele, de fato, merece. Né? Aí a gente tem a questão das especializações e da linguagem médica, que era o que eu tinha falado no início. Né? As especializações, porque os médicos eles estão cada vez mais se especializando em áreas distintas, e essas especializações fazem com que a gente, né, nós, meros mortais, tenhamos que ir... em vários tipos de métodos diferentes para tratar de coisas muito pequenas. Por exemplo, eu tenho um problema específico da pele, então eu vou ao médico da pele. Aí eu tenho um problema específico nos ossos, eu vou a um médico que atende essa demanda. Então a gente precisa, hoje em dia a gente deixa de ser um corpo, vamos dizer assim, a gente passa a ser partes, quando o assunto é medicina, muitas vezes. Então, o nosso distanciamento, o distanciamento da população, da compreensão, da linguagem do médico, os termos que o médico utiliza, a maioria a gente não entende, tudo isso dificulta a nossa aproximação, né? Essa parte do Estado autoritário eu trouxe só por citação, para vocês, quem for trabalhar, não sei, talvez, com essa questão da ditadura militar e a medicina, o livro traz um pouquinho sobre isso, né? Eu trouxe até essa citação, né, que o rico fica cada vez mais rico, porque foi nesse período que a gente teve muita questão de desigualdade econômica, isso se intensificou muito no Brasil, e a própria autora traz uma citação que é muito parecida com a música acho que é das meninas, né, onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Tem uma citação que eu até marquei com marca-texto, porque é muito parecida por isso que eu fiz essa brincadeira, porque é muito parecida com a música. E aí o último ponto, que é a questão, que esse ponto para mim acho que é um dos mais importantes, eu vou acabar tendo que acelerar porque eu falei demais, mas esse ponto é muito importante, que é a questão da legitimidade versus a marginalidade, porque quem é legítimo? Quem é o método de medicina legítimo no Brasil? Né? É aquele que passa pela academia, é aquele que é formado. Hoje em dia a gente tem muitas mudanças com relação a isso, mudanças muito positivas, a gente já tem a inserção de medicinas alternativas, no sistema ali de medicina, mas tem alguns tipos de medicina popular que não são enxergados nem mesmo como profissionais. Então, se a gente pegar as benzedeiras, as rezadeiras, não é enxergado como profissional.
E elas mesmas não se enxergam como profissional. Não vou falar com relação a todas, né? Mas pelo menos as que eu entrevistei, por exemplo, nenhuma delas se lê como um profissional. Mas existem sim as que cobram, inclusive, porque elas já se enxergam como profissionais, já é parte de um trabalho. E aí, por conta dessa questão da marginalidade desse trabalho, porque o trabalho da medicina popular não é considerado como trabalho da medicina oficial, legítimo, né? Então eles acabam sofrendo com algumas perseguições, né? A questão do curandeirismo, a gente fala curandeirismo, tem um peso negativo para muitas pessoas, a palavra curandeiro. Assim como o charlatanismo, são muito acusados de charlatanismo, entre outras coisas, né? Coisas piores. Então, por exemplo, se a gente pegar a mulher rezadeira, ela é acusada de agente do maligno, de que faz trabalhos para o mal das pessoas. Então, existem esses títulos, esses estigmas, que eles buscam se distanciar desses títulos. A própria ligação, por exemplo, da mulher rezadeira, muitas vezes com o espiritismo, que é um órgão que já é considerado, já é legalizado, não é legalizado, né, porque a rezadeira também não é contra a lei, é rezadeira, mas eu estou tentando achar o termo. Eles são considerados pela prefeitura, pelo estado, então eles já contribuem, eles já são, eles não são autônomos, então eles já fazem parte de uma unidade. Então, muitas vezes essas mulheres buscam se ligar a esses tipos de órgão, de agências de cura, que já são mais conhecidos, então, para se proteger, isso, reconhecidos, obrigada, porque eles já ficam mais ali protegidos. E eles acabam manipulando a própria identidade. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente pega as mulheres rezadeiras, elas têm sim influência do candomblé e da umbanda, mas a maioria delas, pelo menos as que fazem mais parte ali, que usam mais do catolicismo popular e não tanto realmente, de fato, diretamente da umbanda, vai preferir não se vincular a essas ideias, porque, querendo ou não, as religiões de matriz africana são estigmatizadas. Então, os discursos dessas mulheres, assim como os discursos do pessoal da medicina popular, que são principalmente os mais autônomos, né, como os ervateiros e raizeiros, eles vão buscar se distanciar de certos estigmas e vão buscar se atrelar às partes, entre aspas, positivas do que eles fazem. Então, eles, para reforçar essa ideia de identidade, eles vão ter sempre histórias fantásticas para contar, porque isso vai reforçar o imaginário da população e vai reforçar a legitimidade, né? Você vai acreditar com mais facilidade uma pessoa que mostra para você, por exemplo, que realmente aconteceu uma cura a partir do que ela fez. Então, símbolos, como eu já tinha falado quando eu trouxe a imagem de Dona Rita, como no caso das rezadeiras, os ramos, as imagens de santos, tudo isso contribui para a construção do imaginário. E a própria questão da medicina popular, o termo medicina popular já não é um termo que foi criado por essas pessoas, né? E a gente tem, nessa citação, por exemplo, ela vai reforçar a ideia que eu já estou trazendo de que eles não gostam desses títulos, né, desses estigmas. A questão aqui, né? É muito comum esses profissionais não gostarem do rótulo de curandeiros, macumbeiros, disse ela que fala, de classe baixa. Ao pressentir esses rótulos, eles buscam, contrariamente, meios de resgatar o outro lado de sua identidade, que é justamente o lado, entre aspas, dos agentes do divino, escolhidos por Deus, agentes da bondade, enfim. E aí, por último, já estou acabando, já venho trabalhando com essa questão, né, da rivalidade erudita popular, mas é importante a gente falar dos pontos de encontro, dos pontos em que eles se misturam, que eles são híbridos, porque hoje a gente já tem uma conversa entre a medicina popular e a medicina erudita, e a medicina acadêmica, ou oficial. A gente já tem mais esses diálogos, a gente já tem, por exemplo, mais tanto de um lado quanto de outro. Hoje em dia, já aconteceu até de um médico, de uma amiga minha, dizer a ela, não, isso aqui não é problema de médico, não. Isso aqui que você tem, agora você vai procurar em outro lugar, porque aqui, o que eu tinha para lhe resolver, já resolvi. Então, aqui agora é uma questão aí sua. Então, já aconteceu, o contrário acontece muito mais, inclusive, né, quem trabalha com medicina popular indicar os médicos também.
Enfim, tem aquela questão da eficácia, né? A discussão, mas a medicina popular é eficaz, porque a medicina erudita, isso, aquilo, outro. Mas a medicina erudita, ela já tem seus próprios problemas, como a questão de não conseguir atender como um todo a demanda popular, como muitas vezes acabar não sendo tão preventiva, inclusive é uma das coisas que ela está procurando corrigir. Mas a questão da eficácia é uma questão muito complicada e eu acho que até um pouco abstrata, porque em relação ao conhecimento de ervas, plantas, já é comprovada a qualidade e a eficácia dessas raízes, dessas plantas. Mas a gente tem, por exemplo, a questão religiosa, que aí já entra naquela área de, mas é eficaz ou não? É efeito placebo? Então é uma discussão que o texto traz também, mas no finalzinho. A questão de que o Estado gosta de exotificar, né, de criar que a medicina popular é exótica, isso, aquilo, outro. Mas ao mesmo tempo que o Estado às vezes demoniza essa medicina popular, o Estado também não oferece resposta para certas doenças que vão surgindo nas camadas mais populares. Ou oferece, mas ela não chega de modo eficaz. O alcance ainda é curto. Então tem muitos problemas que realmente não conseguem ser resolvidos totalmente pela medicina. Enfim, e aí uma última discussão do texto é só essa questão, né, de como seria a construção de uma nova medicina que articulasse popular e acadêmico. E essa discussão, essa reflexão eu deixo para vocês, porque se eu for fazer agora, minha gente, já 5h30 aí não vai dar, mas eu deixo para vocês essa reflexão. E aí alguns textos só, que foram textos que eu também abordei durante a apresentação diretamente ou indiretamente, né? O texto da Spiva, que é Paulo Subalterno falar. Aí a gente tem a invenção do cotidiano de Michel Sertor, que vai ajudar a gente a entender essa questão das práticas, das artes de fazer, do pessoal que vamos dizer assim, dominado, que eu nem gosto de usar esse termo, né, que é um termo mais, enfim. Mas é muito interessante, Michel Sertor, para quem quer usar o Diário da Terra de Santa Cruz, né, de Laura de Melo Souza, para a gente entender essa questão mais colonial. E a própria ideia mais religiosa ali, de Mircea Eliade, né, que traz o sagrado e o profano. Enfim, são alguns livros que eu trouxe de referência para vocês. Me desculpe ter falado demais, eu tenho esse problema de falar demais. Mas, enfim, é isso a apresentação. Não sei se ficou cansativo demais, mas é isso. E me desculpe se eu tiver passado um pouco do tempo. Estou olhando aqui agora, eu estou com medo de ter passado o tempo. Não, tá tranquilo. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Gente, vocês têm alguma pergunta a fazer para a Ruama? Vamos fazer o mesmo esquema de quando a gente faz as lives. Aproveitar esse momento. Ninguém? Então, vou fazer alguns comentários, tá? Achei muito interessante, Ruama, você ter trazido esse aspecto da medicina popular, né? Porque eu passei muitos anos estudando as práticas integrativas e o caminho é completamente diferente do que o que você trouxe. Eu achei bem interessante você ter trazido dessa maneira as origens e o que se coloca como medicina popular hoje, né? Que a gente fala das rezadeiras, parece que é algo que está meio fora do tempo e do espaço, né? Quando algumas pessoas mencionam, e aí você trouxe uma dimensão, né, que faz com que a gente perceba que não está fora do tempo e do espaço, ela apenas faz parte de uma parcela da sociedade que ainda utiliza, mas que existem outros, né, que também são equivalentes, e todas elas ligadas a alguma religião. Uma coisa assim que me chamou a atenção é a questão das especialidades, né? Tu podia falar um pouco mais sobre isso, delas estarem com essas especialidades, se isso foi uma coisa natural, ou se houve alguma organização, né? E quando você falou da integração entre a academia, né, a medicina acadêmica e a popular, aí foi basicamente o que eu vi, né, quando eu trabalhei com as práticas integrativas, que era essa questão da medicina ela ser alternativa, complementar ou integrativa. Então, você falou logo no início da apresentação, eu não gosto muito do termo alternativa. Só que, tipo, quando a gente vai ler sobre, o que a gente consegue entender? A alternativa é a alternativa oficial. Né? Então, você resolve utilizar aquela que não é oficial, que a oficial é a acadêmica, né? Complementar é quando você não avisa para o médico, que é da medicina oficial, que você também está se tratando com a medicina popular.
E quando ela é integrativa, é justamente quando os dois trabalham juntos, né? Então você teria essa parceria, digamos assim. Um trata de uma parte, o outro trata, né, de outras questões. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas especialidades. A questão das especialidades, ela é muito, pelo que eu percebi, ela é muito algo eu acho que eu diria assim, como é que posso ficar? Regional. Eu acho que algumas cidades têm mais isso mais aflorado do que outras. Eu não sei explicar direito por que isso acontece. Mas, por exemplo, se a gente pega as rezadeiras de Boa Vista, elas têm mulheres lá que só rezam picada de cobra. E elas não rezam outra coisa. E pelo que o texto de Eldo de Oliveira traz, essas adaptações elas foram acontecendo naturalmente, mas elas foram acontecendo para atender às demandas da cidade. Que a cidade ela vai trazendo as profissões, né, de modo mais especializado, e por isso que elas também vão entrando e vão se adaptando aos poucos a isso, mas que isso vai acontecendo de forma natural. Até porque as mulheres rezadeiras, elas não se enxergam, pelo menos não as que eu trabalhei, como uma unidade de primeira. Não é que elas se enxergam como um grupo único. Não, elas trabalham ali de forma autônoma, muitas vezes isoladas. Elas têm uma rede de conexão. Então, se eu chegar na rezadeira e dizer, você conhece outra? Elas vão saber me dizer. Mas elas não se enxergam como uma unidade. Como, por exemplo, se a gente falar do espiritismo, né? O espiritismo já é uma religião, então você já se enxerga ali como uma unidade, já tem a questão até de ser reconhecido. Só que essas adaptações, elas foram ocorrendo ao longo do tempo e de forma natural, pelo que eu pude perceber. Aqui em Campina Grande, eu entrevistei 2 senhoras ali, eu acho que foi das Malvinas. E uma delas não rezava, eu acho que era cobreiro. Ela não rezava, ela dizia, olha, eu sei rezar todas. Cobreiro é minha amiga ali que sabe rezar. Então ela trouxe a amiga dela, que ela disse, não, e ela é muito boa, aprendi muita coisa com ela e tal. Só que é uma coisa que eu não tenho como dar uma resposta certa, porque realmente é algo que aconteceu gradualmente e naturalmente. Então, não é algo que eu posso dizer que elas se uniram, mas há, sim, a conversa entre mulheres que moram por exemplo, as mulheres que moram no mesmo bairro, as rezadeiras que moram na mesma rua, porque geralmente essas rezadeiras ficam meio juntinhas ali. Então, sim, há um certo contato até um nível entre essas mulheres rezadeiras. Essas 2 que eu peguei, né, eu acho que é das Malvinas, ou do Monte Santo, porque a gente foi de tanto lugar que eu entrevistei que eu tô confusa agora de dar a localidade. Que elas moram quase que na mesma rua. Então, elas são amigas. Então, elas têm contato uma com a outra. Já as mulheres que eu entrevistei no José Pinheiro, elas já não tinham essa conexão. Elas sabiam que a outra existia, mas elas não... Existia até uma certa rivalidade, na verdade, entre elas. Que já é uma outra ótica, veja só. Já existe... aquela reza daquela mulher... eu pedi para ela me rezar, ela não quis me rezar, porque não sei o quê. Enfim, então rola também de ter essas rixas, essas rivalidades. Mas eu acho que elas se colocam como, olha, eu rezo isso aqui é minha especialidade, eu sou boa nisso aqui. Justamente para reforçar esse discurso de quem quer ir atrás delas por conta desse problema específico e acabar tendo ali um público cativo, vamos dizer assim. Então tem mulheres que elas rezam só mal olhado, porque elas descobriram, eu acho, que realmente mal olhado é uma coisa que é um dos problemas mais comuns, vamos dizer assim, no universo das rezadeiras. Dona Carminha, toda vez que uma pessoa chega para se atender com ela, mal olhada a pessoa vai ter, pelo menos, porque é muito comum, né, no universo delas. Porque sempre tem aquela pessoa com olho ruim e tal. Então vai ser muito comum a gente ter rezadeiras de mal olhado. Mas, por exemplo, rezadeiras que rezam animais é mais raro. E aí, quando tem uma que reza animais, ela se torna a responsável pela reza de animais ali. Que é o caso de Dona Cida, que eu também entrevistei. Eu estou revelando os nomes só porque elas permitiram. Todas elas me deram permissão para revelar os nomes, porque senão também não pode dizer. Mas Dona Cida, ela reza animais. Então já era um diferencial dela. Então quem queria rezar animal ia atrás dela. Ia não, vai, porque ela ainda está viva, ainda está nativa. E ela é parteira também.
Então é muito interessante o trabalho dela de parteira, porque ela trabalhou com mais de 40 partos em Campina Grande e também no interior. Então, é o trabalho, para você ver que ela dialoga, né? Ela está em duas áreas da medicina popular ao mesmo tempo. E aí, isso chama a atenção para ela. Então, eu não sei dizer se foi algo, eu não acho que seja, na verdade, pela minha observação como pesquisadora, algo que elas de fato discutam, mas que haja, quando elas moram perto, haja uma certa, até inconscientemente ou conscientemente, uma certa posição ali de eu não vou rivalizar com essa outra pessoa que está ali trabalhando na mesma área que eu. Então eu vou aqui me reforçar no que eu sou boa ou em uma área, e aquela área em que ela já é procurada, eu não vou interferir. Que é algo que nas cidades pequenas, quanto menor as cidades são, pelo que eu percebi, menos ocorre isso. Então elas vão ser mais procuradas a partir da necessidade mesmo. É algo que eu acho que eu percebo que quanto maior a cidade, mais é necessário que isso aconteça. E quanto menor a cidade, menos isso vai acontecer, com menos frequência. Mas tem alguns tipos de reza em específico que realmente tem essa especialidade, desde, pelo que eu entendi, de sempre. Que é essa questão da picada da cobra, por exemplo. Porque todas elas dizem, picada de cobra é muito perigoso, não sei o quê, é uma reza muito forte, então não é todo mundo que sabe fazer. Aí eu acho que também faz parte do discurso de se legitimar e tal. E o status, né? Porque elas conquistam o status. Então acho que creio eu que seja por isso. Tá bom, entendi. E também essa questão delas não terem parado na pandemia, né? E também eu achei interessante essa questão, porque do mesmo jeito que o pessoal da área de saúde como um todo, foi justamente o período que eles estavam mais ativos, e esse grupo também estava ativo, né? Sim. Isso é se colocar, de certa forma, como profissional de saúde. A gente não pode deixar isso passar em branco, né? Nem que você coloque na sua dissertação como uma nota de rodapé, mas é interessante, porque isso é se colocar socialmente. Uma coisa que eu achei muito interessante que a senhora levantou e eu me lembrei. Dona Carminha, por exemplo, ela atende de jaleco. Então, isso faz parte de uma narrativa que a gente sabe que é uma narrativa médica, a questão do jaleco. Ela tem cartãozinho que ela ganhou de atendidos, um atendido levou para ela, né, deu de presente, e ela distribuiu o cartãozinho com o telefone dela, com o nome dela e o endereço. Então, para você ver que tem ali sim essa ligação, e ela é muito importante, né, para reforçar a ideia da profissão. Entendi. Também essa questão de que já estão, no caso, cobrando como um trabalho, né? Isso daí talvez no futuro acabe se juntando com o pessoal que aquela lista, né, das práticas integrativas. Então talvez no futuro isso ocorra, né? Que é uma coisa que a gente até 2017 por aí não se discutia como sendo de um mesmo grupo, né? Existem algumas pessoas que defendem que sim e outras defendem que não, né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha anotado. Essa questão do pagamento eu acho complicado, isso, professor, porque pelas pessoas que eu entrevistei, assim, pelo menos elas, né? Existem as que cobram, mas geralmente as que cobram são as que já fazem parte de uma agência de cura. Tipo, fazem parte de um centro espírita ou de um local, entendeu? Mas as que trabalham autônomas, as que eu entrevistei, elas são totalmente aversas à ideia de cobrar. Mas elas aceitam presente, elas aceitam. Se a pessoa der dinheiro, elas aceitam. Só que elas não cobram. Porque faz parte do discurso, da narrativa delas. Eu acho que até uma questão de dizer, nós somos escolhidas pelo divino e não... Aí eu não sei, né? Eu acho complicado essa questão. Mas eu acho importante profissionalizar, sim. Porque eu fico até pensando como é que elas sobrevivem, inclusive. Pois é. Não, mas é uma questão assim, que a gente que olha de fora, né? A gente fica tentando entender tanto um pouco sobre o que é essa atividade em si, como também a gente precisa compreender que as pessoas precisam sobreviver, né? Não é só, tipo, médico também, teoricamente, é uma missão, né? Tem professor também e várias outras profissões. Mas essas missões, né, estão atreladas à sobrevivência. Em algum momento a gente precisa sobreviver e precisa, de fato, ser pago por isso, né? Verdade. Gente, tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa ou fazer alguma colocação para ajudar também no trabalho de Ruama?
Não, então uma pessoa que falou no chat, só uma pessoa que falou que a avó era rezadeira. Eu não sei se foi a avó, se foi a mãe. Eu não sei se Foi? você saiu. Foi. Teve alguém que falou no chat. Foi a Ilza, ela saiu. Ah, que pena. Mas Ela ela teve que sair da reunião. ela tinha falado, eu queria saber.